rapaziada, alô galera, alô malta do Brasil e do mundo, Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, galera que faz essa conexão comigo aqui no canal Guto Nejaim, óbvio, de outras partes do mundo também, o GP de Barcelona, sim, chegamos à Espanha mais uma vez e agora com o GP de Montmeló, já estive no GP de Montmeló, pista sensacional, muito boa, muito boa. Muito legal o GP. A pista é muito boa, houve modificações para esse ano e eu vou explicar tudo isso durante a transmissão do programa. Lembrando que você pode se inscrever, vai lá, dá aquele okzinho, né? Se inscreve lá no canal, faz tudo aquele mise-en-scène que a gente já sabe, pô, ativa o sininho e a camiseta na motopostos.com.br ou então na tigerprint.t-shirts, tiger.print.t-shirts para Portugal e para o Brasil, a motopostos.com.br, a maior loja de acessórios esportivos para motos esportivas do Brasil. Essa camisa aqui eu tô estreando, é a camisa Il Dottore, camisa do Valentino Rossi, pela primeira vez eu tô usando aqui, é linda, né? Esse design foi feito por mim, tá? Fui eu que desenhei. Muito bom, né? Eu tenho essas coisas também, eu gosto de fazer. Gosto de cozinhar, gosto de desenhar. Imagina se fosse fazer isso tudo pra programa, né? Não ia dar, né? Mas vamos nessa! GP de Barcelona aí que tá chegando e, lógico, a gente tem algumas mudanças, algumas coisas novas, né, pra falar, não só sobre o GP de Barcelona, mas também sobre o mundo das duas rodas durante esses últimos dias de saída de Mugello e entrada para o GP de Montmeló. Uma delas é a volta do Jorge Martin, que tentou montar na moto para voltar em Mugello, mas viu que era impossível, né? Os próprios médicos desaconselharam o Jorge Martin, que esteve na entrevista coletiva, que foi feita ontem, e o Jorge Martin simplesmente, meu amigo, o Jorge Martin quebrou 8 ossos, né? Então um mês de recuperação é muito pouco, mas esses pilotos parecem que têm junta de borracha, né? Porque eles voltam, conseguem fazer uma recuperação muitíssimo rápida e o Jorge Martin está de volta e feliz também porque a Pramac e Ducati, junto com ele e com o Johan Zarco, né? Os dois estão para a próxima temporada também, a Pramac e Ducati, que está se acertando aí entre Pramac e Ducati para que fiquem juntas mais algumas temporadas. Acertaram esse contrato para até 2024. Torço para que os pilotos continuem sendo os dois. Eles dois estiveram na coletiva, um porque estava voltando e também é local, o espanhol Jorge Martin, o outro porque fez uma boa prova na semana passada, mesmo com a moto com problemas, né? Terminou na 4ª posição e assumiu a vice-liderança no campeonato, né? No lugar do Pecco Bagnaia. O Johan Zarco, francês, também esteve na entrevista coletiva explicando que está feliz por esse acordo entre Pramac e Ducati até 2024 e também aguardando para que esteja dentro desse ambiente, desse universo Pramac e Ducati por muito tempo. Na entrevista coletiva nós tivemos o líder do campeonato, Fábio Quartararo, né? Tivemos também o Miguel Oliveira como representante da KTM ou KTM. Tivemos, além do Tuga voador, o Marc Marques, né, que tem 8 títulos mundiais e 2 vitórias aí em Montmeló. Tivemos a presença do Joan Mir, outro representante local e atual campeão mundial, né, representando a Suzuki. E por último, não menos importante, a presença do Remy Gardner, né, que acabou de assinar contrato para ser o novo piloto da KTM Tech-Troa no próximo ano, a equipe do Hervé Poncharal, que também assinou contrato, né? Vai ficar muito tempo agora com a KTM, até 2026, né? O contrato mais longo que a gente tem até o momento de uma equipe satélite com a fabricante é a da KTM Tech-Troa, que assinou essa semana com o Hervé Poncharal e o Pete Bayer lá capitaneando a assinatura, né? Fazendo festa. A KTM, que acabou de contratar o Remy Gardner, que vai subir na próxima temporada, em 2022, fará parte também do circo dos pilotos da MotoGP. O australiano vai se juntar aí ao seu compatriota Jack Miller, The Thriller, é o surfistinha, né? O Remy Surfistinha, como eu sempre chamei, que na Moto2 até o presente momento, né, de 6 corridas tem 5 pódios. Então você imagina uma vitória, né, dentro desses 5 pódios. Então você imagina o que está sendo o momento para o surfistinha australiano subir nessa MotoGP para a próxima temporada, né? Ele disse que ele se sente muito à vontade, que em verdade não sente essa pressão toda e se sente muito à vontade de estar ali, de estar com aqueles pilotos que ele vê como referência, mas que para ele o foco mais importante nesse momento é a Moto2, é ele conseguir o título da Moto2, muito mais importante. Me engana que eu gosto, né, meu querido? Me engana que eu gosto, né? Do que subir na MotoGP. Eu gosto, me engana, me engana.
Outra notícia que mereceu destaque essa semana, e negativamente falando, claro, foi a ausência, e será, né, a ausência do Alex Rins para a prova num GP local, né, o GP da Espanha. O espanhol Alex Rins está fora porque caiu de bicicleta, sofreu um acidente de bicicleta e quebrou o rádio, né, teve uma fratura no braço, quebrou o rádio, vai ficar fora. Infelizmente, o Alex Rins não estará presente. A Suzuki só vai contar com o Joan Mir para esse fim de semana. Não que o Alex Rins esteja indo bem, nem tá, né? Mas é óbvio que a presença de um local dentro de um GP espanhol faz aquele frisson. Frisson maior, até para falar sobre isso, é justamente a presença de público, né? Nós teremos 24 mil pessoas voltando às arquibancadas no Mundial de Moto Velocidade. Olha que coisa fantástica, né? Só pra gente ter uma ideia, Barcelona detém o maior público de sua história, datado em 2008, quando 113 mil pessoas no domingo foram assistir a MotoGP. E os pilotos, obviamente, falaram que a presença do público é muito importante, que eles sentem muita falta daquele calor humano do público. O Marc Marquez foi o que deu a resposta mais interessante, né? Porque o Marquez disse: eu sinto muita falta do público, acho muito importante a presença do público, mas isso não faz a menor diferença com relação à performance do piloto na pista. Ou seja, o Marquez mostrou que mesmo com o público ali, que ele continua com aquela frieza, com aquele objetivo e com aquele foco. Que o público não vai fazer, estando lá ou não estando lá, ele mudar o objetivo dele da corrida e tampouco a performance sobre a moto. Olha só que resposta impressionante do Marquez, né? Foi muito perguntado com relação ao desempenho dele, foi muito perguntado com relação ao fato dele ainda não estar pronto, e o Marquez tranquilizou todo mundo, dizendo que nesse momento ele não tem um objetivo nem de pontuar, ele tem o objetivo dele terminar a corrida, dele conseguir ver como ele vai se comportar diante da moto, porque muitas vezes ele está compensando com o braço a dificuldade do outro, e aí atrapalha na frenagem, ou na reaceleração, ou na retomada de uma curva. Então tudo isso está fazendo com que o Marquez pense nesse momento, foque nesse momento, tenha como objetivo nesse momento não pontuar, tampouco título mundial, ou vitórias, ou pódio, simplesmente ele conseguir chegar ao fim de uma corrida e avaliar como foi o espetáculo propriamente para si próprio, para o próprio Marc Marquez, né? Falando um pouco dessa dança das cadeiras, todos os jornalistas começaram com aquela pergunta com relação aos contratos, né? Contratos que estão vencendo, contratos que vão vencer, e aí a resposta a mais interessante, a mais contundente, né? Mais direta com relação a isso, sim, porque os pilotos muitas vezes, eles dão aquela volta na pista, dão aquela volta, segunda, terceira e não respondem o que o cara perguntou, né? Fica só naquela coisa ali em cima do muro, política, lobbyzinho e tal, mas não responde. Mas aí o Miguel Oliveira respondeu. Ele disse o seguinte: ele falou que as situações de contrato, de assinatura de contrato, elas sempre estão em quem assina primeiro. Então começa todo aquele frisson para saber quem vai para onde e a que horas vai, e quando vai, e como é que vai, e que muitas vezes antes do campeonato começar, já começa esse frisson também, né? Já inicia-se esse frisson, essa questão, então, que fica até às vezes desconfortável, né, trabalhar dessa forma, que ele tem um contrato assinado até 2022 e que depois ele vai ver isso, vai ver como é que vai resolver. O Joan Mir foi perguntado junto e respondeu exatamente que ele também estava muito satisfeito onde ele estava feliz com a Suzuki, tinha assinado um compromisso, tinha conquistado um título mundial, o ambiente era muito agradável e ele gostaria de continuar na Suzuki, mas que ele já tem um contrato assinado, não tem muito o que fazer. O Fábio Quartararo também foi perguntado, aliás a pergunta foi direcionada para os três, porque os três estão com contrato para vencer em 2022, e aí também respondeu: olha, não tem por que eu ficar pensando sobre isso agora, né? Não tem sentido eu pensar nisso agora, porque o meu contrato já está assinado, eu só vou pensar nisso. Primeiro eu tenho que pensar no campeonato, pensar no presente, como ele falou, eu tenho que pensar no presente. Porque se eu pensar no futuro, que o presente ainda não se concretizou, ainda nada se realizou nesse presente que eu estou pensando aqui, nada adianta eu pensar no futuro. Tá certíssimo, né? Aliás, os três estão certíssimos. Outras duas equipes que devem assinar contrato essa semana e com a Ducati são a Gresini, né, a equipe que hoje está com a Aprilia, onde o Alex Espargaró é o piloto único, né, o Lourenço Salvadori está vindo como convidado a cada etapa, não existe um segundo piloto propriamente ali, e também a VR46 Aramco, que é a equipe do Valentino Rossi, que estará presente a partir do próximo ano, muito provavelmente também junto com a Sponsorama. Essas equipes, elas vão assinar com a Ducati. O que vai acontecer com isso, né? A Aprilia vai ficar sem equipe,
satélite e vai inaugurar a sua equipe oficial. A equipe Aprilia já existirá para o ano que vem com Alex Espargaró e mais um piloto, que todos acreditam que seja o Andrea Dovizioso. Essas outras equipes ainda não têm pilotos acertados, né? A Gresini tem o Alex hoje, mas ano que vem mais 2 pilotos devem chegar por aí, e aí eu posso apostar na saída ou do Iker Lecuona ou do nosso Barão Vermelho, né? O Danilo Petrucci, que também já deu entrevista essa semana dizendo que não tá pensando em sair, mas que se acontecer de tirarem ele, que ele vai entender, né? Perguntado sobre a moto, sobre como está a moto nesse momento, né? O Miguel Oliveira disse que está bastante satisfeito, que viu que houve uma evolução de algumas corridas para cá, que a velocidade dele, do Brad Binder, aumentou, né? Cada vez mais. Aliás, o Brad Binder, que também assinou contrato agora, o Binder assinou contrato para até 2024, rapaz. Por isso é que começou esse negócio, né? Fala daqui, ouve dali, vão perguntar, olha o boato, isso é história. Essa coisa de você ficar perguntando para os pilotos sobre renovação de contrato. E óbvio, né, o companheiro de equipe dele é o Miguel Oliveira, já tinha assinado no ano passado, né, em 2020 até 2022, e a KTM muito provavelmente ainda não achou necessário renovar com o Miguel Oliveira. Acredito que isso vai acontecer mais para o fim da temporada ou talvez no início da próxima, né, o que deve colocar um pouco mais de pressão no piloto português. Mas, Miguel, sossegado, amigo. Teu consultório tá bombando. Circuito de Barcelona, meus amigos, que é um circuito muito interessante, com a 5ª maior reta do calendário. Ela perde aí para as retas de Austin, Mugello, Termas de Rio Hondo e Losail. Ela é a 5ª maior, com 1.057 metros de extensão, tem mais de 1 quilômetro de extensão, então, meu amigo, já dá pra gente falar sobre o retão, né? E aí a primeira curva é sempre um problema. Essa curva 1 do circuito de Montmeló é uma curva dificílima para os pilotos. É uma curva em que nós temos uma força de 1,5 G. Pra gente ter uma ideia, os pilotos astronautas, pilotos de caça especialmente, têm treinamentos com forças para que possam aguentar pelo menos 2G, 3G, né? Pra gente ver como é que o negócio é brabo. Numa moto você ter a força gravitacional, né, de 1,5 G, você tá acelerando a 340 por hora e você é obrigado a reduzir para 101 km por hora nesta curva. Outra curva que merece atenção é a curva 10, que foi remodelada, né, para 2021 com o acerto da FIM e da FIA, porque a Fórmula 1 também utiliza esse circuito. Ela é uma curva agora que ela é um intermédio. Ela é uma mistura da curva que era utilizada para a Fórmula 1 com a que era utilizada para a MotoGP. Eram curvas diferentes na curva 10. Existia um desenho intermediário e agora eles intermediaram o desenho. Deu para entender, não? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Pois é, então, eles fizeram um desenho em cima do desenho da Fórmula 1, aproveitando também o traçado da MotoGP, e fizeram uma metade ali. E aí a curva 10 foi rebatizada. Continua sendo a curva do estádio, né, ou a Carra, como é conhecida. É uma curva hoje que tem um desenho diferente e que vai ser utilizada a partir de agora. Vale lembrar que essa não foi a curva em que o Luiz Salom caiu, né? A reestruturação de Montmeló passou a se dar a partir da queda fatal do Luiz Salom em 2015, né? Em 2018 nós tivemos uma reformulação de toda aquela parte onde foi a curva 12, né? A parte das curvas 12 e 13, onde caiu o Luiz Salom, né? Teve um acidente fatal em 2015. Ela foi mudada porque foram tirados 2 módulos da arquibancada C e tirada totalmente a arquibancada H. Portanto, só nesse espaço aí que a gente tinha de 104 metros, né, de extensão, ganhou-se mais 20 metros, então temos 124 metros de brita ou gravilha, né, como é conhecido também aqui em Portugal, né, as pedrinhas, para os pilotos, e é totalmente reto aquilo ali, né, um espação de 124 metros, porque a curva é em alta velocidade, né, é a curva que também ela modificou ali o traçado onde a gente tinha uma chicane, essa chicane acabou, a curva 13, tanto que nós tínhamos 13 curvas no traçado, aquele pedaço acabou, nós ganhamos uma 14ª curva, né, para descer ali, tanto que até 2018 nós tínhamos 4.700 metros mais ou menos com 13 curvas, e agora, a partir de 2018 até agora, né, onde a gente teve a última reestruturação, nós temos 4.657 metros com 14 curvas, né? Lembrando que esse fim de semana tem Moto E também em Barcelona. Eric Granato está correndo em casa. Por que está correndo em casa? Porque o Eric mora em Barcelona. Anda na pista de Barcelona o tempo inteiro. Então, Eric...
Fala Guto, amigos do Brasil, aqui é o Arquianal diretamente de Barcelona. Estou em casa já pela primeira vez, vou fazer um grande prêmio dormindo em casa. E bom, hoje foi o primeiro dia de treinos, foi muito positivo, consegui a primeira colocação no primeiro treino. E no segundo, acabei em segundo, né, na final, mas infelizmente acabaram cancelando 2 voltas minhas por conta de bandeiras amarelas. Essa é a regra, em Le Mans fui beneficiado, aqui fui prejudicado, mas tudo bem, faz parte, é a regra, tem que seguir. Ainda bem que foi hoje, então o importante é que o feeling tá bom com a moto. Terminei na 4ª colocação na combinada de tempos e agora é questão de acertar um pouquinho mais a moto para essa pista, porque é a nossa primeira vez traçado com a Moto E e amanhã ir para cima na e-pole e domingo na corrida, que é o principal. Então é isso, um grande abraço a todos vocês, torçam muito por mim aí, valeu! Legal, lembrando mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, fim de semana com corrida, tentarei ficar aqui para corrida, tentarei estar junto de todos na corrida, tenho mais uma vez eventos relacionados ao vôlei de praia, né, que é o World Tour 4 estrelas, evento pré-olímpico, né, e que estará sendo transmitido pela Voleibol TV, e eu estarei presente nesse evento, portanto não sei se dará tempo, mas eu vou fazer de tudo, já tô com tudo anotado aqui, meu querido, olha só, tá tudo aqui, anotado ali, aqui, acolá, tudo para poder fazer a prova também, se der, eu já emendo uma na outra, beleza? Então, não esquece, hein, camisetinha, o dia dos namorados, né, ó, tá chegando, aproveita aí, pô, compra pro seu amor, pro seu marido, sua esposa, seu namor, sua namorada, seu namorado, seu namorades, sua namorades, não sei como é que fala, mas vem por aí. Sejam felizes. Muito amor. Beijo, tchau.